Vou de águia! De frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar com Eliane Simões e Fernanda Mendes. E hoje nós estamos aqui no De Frente com Elas e trazendo uma convidada para lá de especial. Uma mulher que é referência em beleza, em profissionalismo, em caráter, em ser humano. É a incrível Marise Romano. Prazer, Marise. Estamos assim muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada com uma abertura dessa, hein, gente? Fiquei já muito orgulhosa. Lisonjeada, realmente. Agradeço. Obrigada. E parabenizo pelo programa, que graças a Deus é sucesso, né? Gente, é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, ativar os sininhos aí das notificações, porque ajuda a gente a crescer no canal e chegar a essa história incrível que vocês vão conhecer hoje a muitas pessoas, tá bom? Então se inscrevam aí no nosso canal. Marise, a gente queria já começar com você, né? Nós te conhecemos aí como uma fotógrafa de renome aqui na cidade. E aí nós queríamos saber quem é a Marise, quem é você? Oh, que gracinha. Bom, eu sou de Uberaba, nascida em Uberaba, criada em São Sebastião do Paraíso, até 18 anos. Depois me casei, fui para São Paulo, morei 10 anos. E estou de volta a Uberaba há muito tempo, há 30 anos. Tenho 58, 2 filhos, um casado mora em Curitiba e o outro praticamente casado que mora aqui em Uberaba. Graças a Deus, minhas norinhas são ótimas. Eu sou uma pessoa muito feliz, realizada, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. É fácil, não é? Todos nós sabemos, porque todo trabalho tem suas dificuldades, né? Mas eu acho que a gente trabalhar com o que ama ajuda bastante. Fui professora durante 12 anos em São Paulo e aqui em Uberaba também, no BM Care, no Jean Christophe. E depois a fotografia acabou me puxando para nessa dedicação mais permanente, aí eu tive que sair da escola. Legal. Você foi professora de quê? De crianças de 10 anos, História, Geografia. Nossa, e língua portuguesa e por pouco tempo em matemática também. Que legal. Então, Marise, esse quadro, né, o Pode Falar, nós trazemos pessoas especiais aqui que vai poder ajudar a audiência, porque o nosso propósito aqui é sobre servir. Então, certo. Todas as pessoas que a gente traz aqui têm uma história de motivação, uma história de inspiração, uma história de superação, não sei se eu já falei agora, mas eu estou repetindo, que possa estar ajudando as pessoas. Eu tenho certeza que você vai estar contribuindo aí com a minha audiência, com a nossa audiência e com a sua audiência também aqui no Pode Falar. Muito bacana. Então, a gente gostaria, assim, de que você contasse a sua história. A gente adora ouvir histórias aqui. É a história, né, de superação. Então, a gente gostaria... Todo mundo tem uma história bonita de vida, não é verdade? Basta você ouvir. Hoje mesmo, eu me encontrei com uma cliente que é amiga e ela disse, o que eu faço para superar minha timidez? Me atrapalha demais, eu preciso fazer vídeos e tal. Eu falei, olha, eu era uma pessoa muito fechada, assim. Não fechada, mas tímida para algumas coisas, né? Tinha vergonha de tudo. E a própria dificuldade da vida vai te fazendo superar tudo isso, né? Quando eu vim para Uberaba, eu tive que pedir demissão na escola em São Paulo e fiquei um pouquinho sem trabalhar, mas foi bom que os meus meninos eram bem pequenos e eu aproveitei esse tempo também para me dedicar a eles. Mas depois eu tive que entrar no mercado de trabalho, novamente numa cidade onde eu não tinha sido criada, não conhecia ninguém, né? Tinha alguns familiares, mas meu conhecimento era muito, muito pequeno. E hoje eu me considero uma das pessoas mais bem relacionadas aqui em Uberaba. Não que eu seja, não estou contando para. Não, faz parte eu me sinto uma pessoa muito bem relacionada, sabe? Se eu preciso de qualquer coisa, eu tenho para quem procurar. Eu consigo divulgar com facilidade as minhas ações. Seu network foi forte, né? Muito forte, eu acredito. Porque é muita dedicação mesmo. Não tem um dia da semana que eu não esteja me dedicando de alguma forma. Ou é numa lista de transmissão, ou é divulgando alguma coisa, né, de algum cliente que através dele eu conquisto outros clientes. Sempre em movimento, né, Marise? Sempre, não pode parar, não. Eu sou diretora do Asilo Santo Antônio e é uma instituição que tem 112 anos. Esse ano a gente faz 113 anos, no dia 8 de setembro. E nós atendemos muitas famílias, vocês sabem da dificuldade, né, de uma instituição. Sim. Então, assim, lá eu ajudo muito pouco. Mas eu acho que cada um, se puder ajudar um pouquinho,
não deixa de ter um sucesso, não é verdade? Nossa presidente atual é a Heloísa Lessa, e a nossa ex-presidente, que me convidou para conhecer o trabalho da instituição, é a Ednei Daló, minha amiga também. E eu fiquei muito grata, ela me chamou como fotógrafa na época para fotografar as coisas do asilo, e eles iam fazer 100 anos. Nós fizemos uns álbuns maravilhosos, reproduzi muita foto antiga e tal. E acabei me apaixonando pela casa, porque é uma casa, né, séria e tudo. E graças a Deus, tô bem também nesse aspecto. Que ótimo. Marise, você falando agora de fotos, né? A gente sabe que quando a pessoa ela procura um fotógrafo, ela não quer só foto. Ela quer contar a história dela ali através da foto. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que você trabalha com isso, como que você lida com isso tudo, né? A gente estava até comentando da questão de fotos de 15 anos, de casamento. Às vezes aquela foto, né? Se for só aquela foto, parece que não tem aquele amor ali em si, né? Então a gente queria saber como que você traz isso de uma forma tão real. Nós vimos aí aquela exposição que teve das mulheres, que foi incrível também. Então, assim, como que você traz isso aí para sua fotografia? Olha, eu acredito no seguinte, o peso de uma imagem é realmente forte. Por quê? Uma imagem não tem música, né? Sim. Então, você emocionar com um vídeo é muito mais fácil. Concorda? Concordo. Agora, com uma imagem, a responsabilidade aumenta, né? Então, assim, você... E a imagem, ela comunica, né? Claro. Conforme as poses, conforme o seu olhar. Ninguém melhor para falar sobre esse assunto que você. A imagem, ela traz uma comunicação não verbal. Sim. E... É justamente por isso que você tem que prestar atenção nos detalhes, Sim. né? Porque se é um vídeo, aquilo passa meio despercebido muitas vezes. Se uma mão tá mal colocada na imagem, passa. Mas na foto, não. Então, você tem que levar em consideração tudo isso, né? Você mostrar o que é realmente a pessoa sem... sei lá, você tem que traduzir quem é aquela pessoa sem ser uma coisa forçada. Sim. Não é isso? Sim. Então, tem gente que fala, me ajuda com o look. Aí eu falo, olha, eu procuro sempre dizer que você tem que escolher do seu gosto. Eu tenho que me virar para fazer a foto. Né? Se você tem uma foto um jeito mais formal e prefere esse tipo de roupa, traga, eu vou me virar. Eu sou muito descontraída, eu quero o pé no chão. Ótimo. Eu tenho o jardim, que é grande lá no estúdio, então a gente faz as fotos dentro e fora, às vezes até com a mesma roupa, para você poder escolher qual acha que combina melhor. E eu sou meio palpiteira, né? Claro. Isso é importante, né? É importante. E então eu falo, olha, eu acho que você deve fazer, né, dessa forma. Porque a pessoa chega muito sem jeito, ela chega tímida, Sim. ela precisa às vezes de uma foto profissional, mas ela não sabe por onde começar. E tem aquelas também que não são fotogênicas. Eu por exemplo, eu não sou fotogênica. E tem que tão tirar, bonita. assim, 100 mil fotos para escolher 10. E tem esse problema também, né? Mas de às não vezes... ser fotogênica. Claro, a maioria não é. A grande maioria não é. E mesmo, por exemplo, eu me considero uma pessoa fotogênica, mas eu tenho dificuldade na frente da câmera. Se alguém vai me fotografar, eu falo, ai meu Deus do céu. Eu tô na posição errada. Tem os ângulos, não tem, Maria? Claro. Os ângulos Eu ainda não sempre bato os ângulos pra ver. Mas hoje, com 27 anos de estúdio, eu analiso com muita facilidade. Por exemplo, se eu olhar pra você, eu já sei qual o seu ângulo melhor. Qual que é? Qual a sua luz melhor. Depende, por exemplo, se você tiver um lugar... uma iluminação mais lateral, o seu ângulo melhor é o seu lado esquerdo, né? O direito aqui da minha imagem. É verdade, o meu eu acho que é sempre este. Depois eu vou te explicar por quê. A gente trocou. Legal. E cada um tem um detalhe, por exemplo, nariz, né? É igual eu falei. Outro dia eu vi uma foto de um jogador famoso e a luz estava muito lateral e você jurava que ele não tinha um dente. Porque a luz não chegava no dente, que ele era um pouquinho mais para trás que os outros. Então, isso não pode acontecer. Nossa, e eu vejo, assim, de fotógrafos experientes, às vezes navalhando, assim, com braço de mulher, com formato de olho, tipo de maquiagem, né? A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa. A maquiagem não pode ser uma maquiagem para boate. Ela tem que ser uma maquiagem para foto, para luz rebatida. Né? A minha luz do estúdio, por exemplo, é diferente dessa luz de estúdio daqui, de LED. Né? Então, uma mulher da minha idade fica... a pele é mais delicada,
né? Craquela com mais facilidade. Sim, então, são nossa, várias coisas verdade, que você tem que... Não, bem, vai piorar bem. Pode ficar tranquila. Então, mas são várias coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? E graças a Deus, eu acho que eu tenho facilidade. Sim. Pelo também tempo de experiência, né? Sim. E por fazer o que ama, né, Maria? É verdade. Eu acho que Querer isso faz fazer o melhor. Eu acho que faz toda a diferença. Porque às vezes a pessoa tem até experiência, mas ela tá ali fazendo aquilo tanto tempo sem gostar. Então fica meio que... Não fica... Mas quando a gente faz algo que a gente ama, eu acho que faz toda a diferença. Com certeza. E a gente consegue passar isso pra foto, passar isso pras coisas. E assim, eu não te conhecia pessoalmente, mas realmente, assim, as fotos que eu sempre vi exposição, nossa, era muito incrível. A gente se conecta mesmo ali com aquela foto ali, com aquela história daquela mulher. E é muito legal, muito bom. E a fotografia é uma área, assim, que atrai. Da arte, né? Atrai as pessoas. Normalmente as pessoas podem até não gostar de serem fotografadas, mas elas gostam de ver uma imagem bem feita, né? Bonita. Sim, por isso tantos filtros do Instagram, né? Eu brinco que eu às vezes exagero nos filtros, que aí na hora que a pessoa me conhece, fala, você é aquela? Não. Não, mas você ainda tá bem lisinha, bem. Você não dá pra confundir ainda, não. É isso aí. E a gente gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para os iniciantes, né? Os fotógrafos iniciantes, que estão iniciando a carreira agora nessa nova era. Que, inclusive, a própria inteligência artificial também está entrando nesse ramo de fotografias, né, Marise? Sim. Mas eu acredito que o trabalho humano, né? Quando ele é colocado em qualquer cargo, em qualquer profissão, ele faz a diferença. Então, eu gostaria, assim, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem para os iniciantes nessa carreira incrível que você tem hoje. Por exemplo, quando a fotografia começou a existir, os grandes pintores ficaram com medo, não é verdade? Sim. Porque eles ganhavam fortunas por retratar fielmente uma pessoa. Assim, Legal. os reis, padres, as pessoas que tinham condições de pagar uma imagem, grandes pessoas mais abastadas. Então, isso foi um problema, né? E o que aconteceu? Não aconteceu absolutamente nada em relação à arte. A arte não caiu, né? O seu valor. Sim. Então, eu acho o seguinte, hoje, com a inteligência artificial, nós temos que pensar que o trabalho manual, o trabalho pessoal não vai cair, não é? Sim. Então, claro que a inteligência artificial pode tirar alguma parte do seu trabalho, mas não vai tirar outra parte a qual você pode se desenvolver ainda mais. Sim. Não é verdade? E os fotógrafos iniciantes, a dica que eu dou é: se dediquem, se valorizem, queiram o bem do seu cliente, queiram o melhor, não tenham preguiça, não, sabe assim, não trabalhem com má vontade. Tem gente que vai embora da festa sem falar tchau para os convidados. Gente, a pessoa que te contratou. Quantas vezes eu vejo isso acontecer, né? Cinegrafistas, às vezes. Então, assim, vamos dedicar realmente, fazer com amor, com carinho e saber cobrar também por isso. Sim. Não é? Porque a pessoa que entrega um trabalho, às vezes, de um dia inteiro, por um valor ínfimo, o que vai acontecer? Não vai ter como comprar um equipamento novo, participar de um congresso, tudo é muito caro. Então, a pessoa tem que se dedicar, cobrar e continuar investindo na sua profissão. Não é? Sim. Você tem que pensar, por exemplo, evento. Eu fico até com dó de meninos que entram e saem da fotografia. Fez um evento no sábado à noite, cobrou R$300, R$200 e mandou o link de todas as fotos para o cliente. Beleza, mas um mês só tem 4 sábados à noite. Ele não vai pagar nem a manutenção das câmeras. Entendeu? Ou senão a pessoa chega lá com uma câmera. Sim, você acredita, já vi. Marise, você acredita que quando isso acontece é por falta de experiência ou por falta da própria percepção do alto valor? Eu acho que ambos. Né? O seu dia a dia vai te mostrar que você tem que ter um profissionalismo e saber cobrar por isso. Isso, saber cobrar é importante, né? Mas você não pode cobrar também se você não oferece um trabalho condizente com aquele valor, Sim. na verdade? Sim. Então, por exemplo, às vezes as pessoas... Eu tenho isso também. Nossa, mas... tá caro. Eu falo, olha, caro é aquilo que não tem valor. Isso, que não tem prioridade. Se você está sendo recebido num estúdio, no meu caso,
dá uma olhada, você vê quanto eu investi aqui, essa localização. A minha experiência toda. Então, assim, eu não posso cobrar o mesmo valor de um menino de 20 anos que está começando. Sim, né? Ele não vai saber o ângulo perfeito, eu tô até aqui esperando saber. Não, e realmente não vai. Não vai. Não, eu participei de um congresso, deve ter uns, não sei quantos anos, alguns. E sem condições. Um rapaz que estava palestrando, mais jovem, e até trabalha numa revista famosa, e dando dicas de ângulos. Eu falei, filho, não vai funcionar. Porque tem certas coisas que vem com a experiência, claro, né? É isso, é o que a gente estava falando. A inteligência artificial, ela traz muito, ela agrega muito, mas a experiência e o lado humano não vai substituir nunca. Com nada, e principalmente artificial, né? E o atendimento, como você falou, as pessoas querem atenção. Humano, né? Sim. Não é? Quem vai a uma loja comprar uma roupa, ela não vai só pela roupa. Sim. Ela quer uma ideia, uma sugestão, né? Sim. Interessante, que combine com ela. Sim. Eu, por exemplo, sou fraca com moda. Então, quando a pessoa me dá a luz, não, esse colar combina, esse brinco e tal, eu já fico mais empolgadinha, sabe? Eu compro mais. Sim, porque a gente não vai ali só para aquela roupa, né? Você não vai só para uma calça, você vai para um evento. Claro. Então é algo a mais, né? Então, assim, é a calça, sim, é a calça, mas é a calça que eu vou usar, às vezes, num evento, que eu vou usar numa palestra, que eu vou usar numa foto, né? Então traz algumas coisas, né? E faz muito, é muito. Não, lá no estúdio acontece muito assim, a pessoa finaliza. Aí eu falo, posso te arrumar uma camisa para fazer uma foto? Aí, não, mas camisa eu não uso. Não, mas eu posso fazer. Se você não gostar, a gente apaga, tá tudo bem. Tudo bem. Então tá. Aí eu dá voto. Nossa, eu já dei. Deixa eu te contar, eu já dei muita roupa lá no estúdio, que era minha, que ficou tão bonita na pessoa que eu dei. Sabe? Você já sabe até o look, assim, que deixa a foto. Claro, porque a pessoa nunca comprou aquele tipo de roupa. Sim. Mas ela fica bonita, fica bem e nunca experimentou. Sim, porque às vezes acha que não gosta, né? Não gosto dessa roupa. Mas quando põe... É o jeito, a luz. É toda essa a fotografia diferença. É a história, né? É o caminho da luz que você fotografia, escrita da luz. Então a gente tem que levar em consideração isso, né? A luz que fica melhor para cada pessoa. Marise, que bom. Você é uma luz. Muito obrigada. Vocês também, com certeza, viu? E que bom. Muito feliz da gente estar com esse episódio com você. Nossa, foi muito bacana. Aprendi muitas coisas. Muito né? Então, assim, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que é sucesso, né? Já é sucesso esse nome Marise Romano e cada dia vai ser mais. Esperamos também agregar, né? Na hora que a gente pôs sair os cortes, sair tudo também, ter essa divulgação também. Porque com certeza, quando a gente fala Marise Romano, todo mundo conhece. É raro. Assim, eu particularmente nunca vi uma pessoa que não ouviu falar. Nossa, muito obrigada. Tem muita gente que não me conhece. Mas gente jovem. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Agradeço muito, viu? Parabéns, Fernanda, Eliane. E que Deus abençoe o trabalho de vocês, tá? Amém, Marise. É isso aí, gente. Bola pra frente. E obrigada por você ter tido esse tempo, né? Como eu disse no início, de estar aqui contando a sua história e agregando valor aqui ao nosso podcast. É uma grande alegria pra mim. Tá? Muito obrigada. Tchau, gente. É isso aí. Mais um episódio, hein? Até o próximo.